O novo de Deus também nos assusta. Aqui em Marcos capítulo 16 fala sobre a ressurreição de Jesus. Sobre o tempo novo que Jesus inaugurou com a sua morte, mas com a sua ressurreição. Um tempo novo para nós que cremos nele. E aqui conta quando Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, logo depois que Jesus morreu, elas esperam o sábado passar e na semana logo cedo elas já prepararam óleos, essências aromáticas, ainda triste com certeza, para ir ao túmulo de Jesus, ao sepulcro de Jesus, para perfumar o corpo de Jesus. O corpo que já estava morto, elas foram ungir com essências e perfumar com essências aromáticas. E aqui fala assim, que elas ficaram pensando, quem vai remover a pedra para nós? Quem é que vai liberar para a gente fazer isso no corpo? Porque a pedra era muito grande. E quando elas viram, elas chegam no sepulcro, a pedra que era enorme já tinha sido removida. O caminho já estava aberto, ela já havia sido removida. E elas entram lá e elas ficam perplexas. Quem será que removeu essa pedra tão grande? Que com certeza nem homens comuns poderiam remover. E quando elas entram para conferir no sepulcro, elas veem um homem de branco sentado aonde era para estar o corpo de Jesus e não veem mais Jesus lá. E na palavra diz que elas ficam desesperadas. E no momento de desespero delas, com aquela visão, aquela notícia, sem entender nada, foram buscar o corpo morto, mas encontraram o túmulo, o sepulcro vazio. Um homem de branco sentado, então o anjo fala para elas assim: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando por Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Como eles lhes disse, quer dizer, Jesus já tinha dito isso a elas. Os sinais eram claros de que tudo aquilo que Jesus contou para elas que iria acontecer, realmente aconteceu. Já era impossível a pedra ter sido removida, ainda mais o corpo estar mais lá. Com um anjo sentado, um homem de branco sentado no lugar onde estava o corpo, dando recado para elas. Tinha muitos sinais, fora a palavra de Jesus que ele já tinha falado antes dele ir. O Senhor começou a ministrar no meu coração que o medo nos cega, que o medo do novo nos cega, que muitas vezes nós preferimos, tá? Entre parênteses, nós preferimos ficar com aquilo que já tá morto, porque pelo menos já é conhecido por nós. Nós já sabemos que nós vamos lá, não vamos perfumar, já morreu. Se conformar com aquilo que tá morto. E o Senhor começou a ministrar no meu coração essa palavra, me dizendo assim, quantas vezes nós preferimos o jeito antigo, aquilo chegar lá e encontrar um corpo morto, porque pelo menos nós já tínhamos certeza, elas já tinham certeza que estava morto mesmo, já sabiam que elas iam fazer, já sabiam que elas iam encontrar. E muitas vezes o nosso coração se acalma muito mais, tendo aquilo que é velho, aquilo que passou, morto na nossa frente, do que nos depararmos com o inesperado, com o novo de Deus, porque nós não temos controle. E aqui o anjo fala com elas, dá instrução para elas. Elas vai lá, fala para Pedro, para os discípulos que ele não está mais aqui, que ele está indo adiante de vocês. Ele está indo adiante de nós. Ele vai na frente, ele está abrindo os caminhos. E sabe o que essas mulheres fizeram? Fala aqui na palavra que elas foram tremendo assustadas, elas morrendo de medo. Fugiram do sepulcro e não disseram nada para ninguém. Porque estavam amedrontadas, o medo nos paralisa, o medo do novo nos faz enxergarmos com incredulidade. A nossa fé é minada, o medo nos paralisa. O medo não nos deixa viver o novo que Deus tem para nós, o novo que Ele já está indo adiante e preparar o caminho. Elas só tinham que obedecer, reconhecer os sinais, crer e obedecer. Só isso, Jesus já estava indo à frente. À frente delas, como o anjo disse, já estava indo à frente, preparando tudo, elas só tinham que obedecer e caminhar. Na palavra diz também que depois Jesus apareceu mais 2 vezes para os discípulos, em lugares isolados, de formas diferentes, e eles não creram. E aí Jesus então chega
diante deles, aparece diante deles, com os 11 enquanto eles comiam na mesa. No versículo 14 diz assim: mais tarde Jesus então apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração deles, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. A incredulidade, a dureza do nosso coração não nos deixa ver os sinais, não nos deixa entender, reconhecer os sinais do novo, não nos deixa desfrutar o novo de Deus. Porque nós vamos estar presos no velho, presos no medo, preso no antigo, no tempo antigo, preso naquilo que os nossos olhos viram. Mas o Senhor está nos chamando hoje para ver com os olhos do nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque sem fé, como é que você vai crer em algo que você não vê? Sabe por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque você vê Deus. A não ser que você tenha visão aberta, o Senhor já tenha aparecido para você, que eu creio que muita gente já viu. Mas eu não vejo todo dia, não vê. E como é que nós vamos acreditar que Ele existe sem a fé? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé a gente não desfruta de tudo que Deus tem para nós. Aqui o Senhor continua dizendo assim, ó: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Os sinais vão acompanhar os que crerem. Quem não crê, nem sinais vai ver. Quem não crê não consegue nem enxergar os sinais, não consegue nem desfrutar dos sinais, nem... Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Esses são os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Primeiro eu tenho que crer, depois os sinais vão me acompanhar. Não é o contrário. Não de que o Senhor está falando comigo, de que o Senhor fala comigo por visão, por olfato, paladar, por todas as situações o Senhor fala. Eu não consigo escutar, porque o meu coração é incrédulo e o meu coração está fechado. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Deixou essa missão para nós aqui na terra, aqueles que creem. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, quer dizer... Eles obedeceram, eles foram e obedeceram, e os sinais os acompanharam. E o Senhor cooperava com eles. Enquanto eles obedeciam, o Senhor ia adiante cooperando com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Esse nível de fé que o Senhor está convidando eu e você para viver. Um nível onde não tem dúvida, onde não tem medo, onde a gente vive o sobrenatural, traz o céu para a terra. É isso que o Senhor quer para mim e para você, e nós só precisamos crer e obedecer, que em nome de Jesus o Senhor deu uma porção renovada, sacudida, transbordante de fé para mim e para você nesse dia. Avassaladora. Para que em nome de Jesus, nem que quando a gente quiser tentar duvidar, a gente não consiga. Porque o Senhor vai encher o nosso coração. Em nome de Jesus eu peço para mim, eu peço para você que Ele enche o nosso coração de fé, para que a gente creia. E assim como diz na palavra, a gente veja e viva milagres ainda maiores do que Ele viveu e fez aqui nessa terra quando Ele estava aqui. Ele conta comigo, Ele conta com você. Em nome de Jesus, amém?